E agora há pouco o site petista Brasil 247 resolveu promover uma conversa entre mulheres do partido, quer dizer, do PT. Estava todo mundo lá, Dilma Rousseff, Gleisi Hoffmann, Benedita da Silva, Maria do Rosário, Tereza Campelo e Eleonora Menicucci. O dia é da mulher, mas Dilma mostrou que não consegue pensar em outra coisa. Solta aí, Robson. Eu considero gravíssima essa situação. Daí por quê? Lula livre e Marielle presente são, eu acho, os grandes temas nesta área, também por conta das mulheres. Porque o presidente Lula, de fato, foi um presidente feminista. Ele foi um presidente feminista. Não, vamos dizer, no sentido, eu diria, naquele sentido em que ele seria um militante na rua. Ele foi um presidente feminista no sentido de que ele tinha sensibilidade para todas as questões relativas à desigualdade em relação às mulheres. Opa, desculpa. Essas pausas dramáticas da Dilma Rousseff, em que um neurônio está acessando o outro, Augusto Nunes, dão saudade na gente. Isso aí o Felipe faz para acabar com a minha síndrome de abstinência. Né? Isso porque foi gravado, né? Imagina se fosse coisa admirável. O Lula não era feminista no sentido de estar na rua. Então, ele era feminista. Então, só vou dar uma informação que ela sabe. O Lula é conhecido por contar aquele tipo de piada impublicável, obscena, né? Repulsiva, que não tem graça, na frente de mulheres que ele mal conhecia. Chegava alguma na roda, ele continuava. E é ele que descobriu a mulher de grelo duro. Acha que isso é elogio. Feminista. Vamos lembrar essa cena, Robson? Pode soltar. Vamos pegar esse de Rondônia agora. Vou colocar Fátima Bezerra, a Maria do Rosário, em cima dele. Isso não, sabe? Porque eu até tirei o sarro da Clara antes, fica procurando o que fazer. Faz um movimento das mulheres contra o filho da puta, que ele batia a mulher, levava a mulher no culto religioso, deixava ela sem comer, sabe? Dava chibatada nela, sabe? É isso. Cadê as mulheres de grelo duro lá do nosso partido, pô? Tá aí. Grelo duro. Nosso feminista. Esse é um feminista exemplar, né? Feminista exemplar. Quer comentar, Zé Maria? Pode falar. Ele é conhecido mesmo, e aquela fala, principalmente contra a ministra Rosa Weber, né, também corrobora isso aí. E, na verdade, não adianta um governante ou um político fazer cenas, é preciso ter um trabalho longo em respeito à mulher, isso é muito importante. Eu até esqueci de dizer, Felipe, nesta solenidade que eu citei no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro abriu lá outra polêmica quando falava da mulher, né? Ele disse que é um ministério equilibrado dele, né? 20 mulheres e 2 homens. Ele disse que cada uma vale por 10. Eu vi essa manchete aqui antes de entrar no estúdio. Diga. É um negócio que a gente deve lembrar, é o seguinte: qualquer coisa que o Bolsonaro fale, o ministro fala, já, como lembrou o Zé, fica todo mundo com lupa, né? E o que a Dilma dizia? Eu não via não lia em nenhum jornal, não ouvia. O pessoal dizendo, olha, eu não entendi. Eu não entendi o que ela quis dizer. Como agora? Porque o Dilmês, ele não comporta nem legenda, nem intérprete, porque não há um único brasileiro, além da Dilma Rousseff, que entende o que ela fala. Se é que ela entende o que ela própria diz. É aquele caso que nem errado está, né? Porque para estar errado precisa fazer algum sentido. Exatamente. E depois foi a vez de Maria do Rosário falar o que pensa. Solta aí, Robson, que esse programa é generoso demais. E na área econômica, nós vivemos um processo de muita diminuição das responsabilidades do Estado ao longo de largo período. E o governo do presidente Lula conjugou desenvolvimento econômico e inclusão social. E o governo da presidenta Dilma tratou de construir políticas públicas, continuar o que estava em curso, mas também construir políticas públicas que tiveram, sim, um aprofundamento desse olhar sobre o tema das mulheres. Foi desenvolvimento econômico do Joesley Batista, do Ike Batista, do José Dirceu, do próprio Lula. Da Ladra, que era a melhor amiga dela. Como é que chamava a chefe da Casa Civil, Zé? Chefe da Casa Civil. Irenice Guerra.
Erenice Guerra, para eu dizer, a inclusão da Erenice Guerra no governo. Todos muito bem incluídos. A Graça Foster na Petrobras também contribuiu bastante para o desenvolvimento da roubalheira no Brasil, é isso aí. E foi aquela filosofia de gasto implementada no governo Lula que resultou no desastre que explodiu no colo de Dilma Rousseff, mas que começou no governo Lula. Como eu sempre relembro, surfou na onda da alta do preço das commodities brasileiras no mercado internacional e, em vez de aproveitar a época de bonança para se preparar para um eventual cenário de crise, fazendo as reformas estruturais necessárias no Estado brasileiro, não. Preferiu aumentar o gasto público e aí quando baixou o preço das commodities no mercado internacional, o que eles fizeram? Quer dizer, o Estado ficou insustentável, o que eles fizeram? Culparam o mercado internacional, culparam a crise no exterior, como se eles não tivessem responsabilidade nenhuma sobre isso. Diga aí, Zé Maria. Pois essa é uma questão assim que ela é recorrente, né? Sempre se discute a responsabilidade do Lula e fala do governo, se esconde atrás de números, né? Era uma época diferente e Lula jogou fora, como alguém que tem um bilhete de loteria e joga no lixo, porque, na verdade, ele não enfrentou nenhuma crise grave internacional, ele pegou um governo saneado economicamente, né, com as contas em dia, e ali, enquanto tinha sobras, ele foi voando. Aí depois passou para Dilma, uma coisa piorou muito e trouxe o país numa situação muito complicada. Felipe Augusto, a situação do Brasil não é boa, o desemprego está alto demais, as pessoas estão subempregadas, quem tem emprego aí está morrendo de medo de ser mandado embora. Essa é a herança Isso maldita. Tudo é culpa e herança do Partido dos Trabalhadores. É esse o governo que a Maria do Rosário está elogiando e dizendo que tratou a mulher bem, que nada, esses números agora aqui são exatamente consequências deste governo anterior, né? Os números falam tudo. Olha só, governo que nunca se preocupou com a segurança pública. Veja, foi um dos mais longos períodos de bonança internacional da história, esse. Quando começou a crise, o Lula tratou o tsunami como marolinha, vocês lembram? Pronto, deu no que deu. É coisa deles e eles já estão culpando o quê? Tentando culpar um governo que completou pouco mais de 2 meses. Agora, nessa sexta-feira extraordinária, depois de Dilma Rousseff e Maria do Rosário, Gleisi Hoffmann não podia faltar. Haja generosidade, Robson, pode soltar. Então, eles fizeram esse conluio para prender Lula. Se Lula tivesse solto, não ganharia eleição, não ganharia Bolsonaro. Porque o povo brasileiro sabe qual foi a melhor época da sua vida, que foi uma época em que teve dignidade, em que teve direito e em que teve respeito. Portanto, esse governo é um governo de destruição. E é de destruição também dos direitos mais elementares, de incitação à violência. Se Lula tivesse solto, ia sofrer uma derrota acachapante também, inclusive todas as pesquisas, e os petistas sempre gostaram de pesquisas, mostravam que a maioria era a favor da prisão dele, a maioria não votaria nele, apesar daquela liderança que era o resíduo eleitoral dele no primeiro turno, mas era aquela maior minoria no primeiro turno com uma rejeição muito alta que por mais da metade do eleitorado. Então isso tudo é projeção falseada, falsificação histórica, como os petistas estão acostumados a fazer. Foi o primeiro carnaval do Lula na cadeia, esse, né? Primeiro de muitos. Eu não vi ninguém tentando formar o bloco do Lula, né? Nenhum petista foi para Curitiba. O próprio partido está abandonando esse cara, como o eleitorado teria abandonado, na medida em que a campanha eleitoral fosse mostrando quem ele é. Um ladrão, corrupto, recolhido à cadeia merecidamente, é condenado 2 vezes, será condenado a mais. Agora, não, eles vendem como o grande período para Gleisi, casada com um ministro do Lula que roubou até aposentado. Bom para ela, que virou presidente de partido, ficou rica, etc. Tá com um processo aí para se explicar. Outros virão. Então vamos ver, ainda tá no Lula livre, 3º turno, esse pessoal não acorda. Agora, Zé Maria, você imagina se o Lula tivesse conseguido ficar livre da prisão depois da primeira condenação e virasse presidente da República com 1 mês e poucos dias, porque foi em 6 de fevereiro de 2019, ele
seria condenado pelo caso da reforma do sítio de Atibaia. Imagina o presidente da República com 1 mês de governo sendo condenado à prisão por 12 anos e 11 meses. Isso sem contar, evidentemente, os posicionamentos petistas em relação à Venezuela, do Nicolás Maduro, nesse momento de tensão na fronteira. Tudo isso que a gente estaria vivendo. Nos livramos disso, Zé. Na verdade, uma das estratégias do PT e do ex-presidente Lula em tentar a eleição dele era a blindagem. Ele não seria preso porque o presidente da República não pode responder por atos anteriores ao mandato. Então, ele não seria, o processo iria ser paralisado e só depois da saída dele do governo é que seria retomado. Veja bem que situação que nós teríamos. Um presidente, né, com denúncias graves contra ele e o julgamento interceptado, interrompido. E não é nem que a Câmara poderia oferecer a possibilidade de abertura, no caso do Michel Temer, porque naquele caso foi um crime cometido, que teria sido cometido, né, durante o exercício da função. Nesse caso, era anterior e a Constituição impede que o processo avance. Então, não teria esse problema. Agora, essa avaliação de que o PT ganharia, não ganharia. Eu costumo analisar isso aí, Felipe, e você sabe muito bem da história, é Paulo Maluf em São Paulo. Ele era um grande eleitor para outros que chegavam no segundo turno com ele. O PT demonstrou força para ir para o segundo turno, mas jamais para ganhar uma eleição. E talvez daqui para frente nem para ir ao segundo turno. Então, Maluf é igual o PT atual. Ele ia no segundo turno da prefeitura, ia no segundo turno do governo, mas não conseguia. Ele conseguiu diante de um momento lá e depois ele ficou com esse patamar de eleitores. Eleito eternamente deputado federal, ele poderia ser eleito, mas jamais em um mandato do Executivo. Da mesma forma, o Partido dos Trabalhadores ainda tem, sim, essa força, priorizou a eleição de deputados federais, conseguiu eleger 56 deputados, a maior bancada eleita, já não é mais a maior bancada, né? Mas, enfim, jamais conseguiria ganhar uma eleição. O PT perderia para qualquer um, o sonho de todo mundo era ir contra o PT para o segundo turno. Isso é balela, isso não é verdade. O Brasil não tem maioria de doidos, não, viu? O artigo 4º o artigo 86 da Constituição Federal, né? O parágrafo 4º, o presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Ele é tão revoltante em determinados momentos que a gente até esquece dele, Augusto. Você imagina que o processo do sítio de Atibaia, há 1 mês e pouco da condenação, ficasse parado porque ele ganhou a eleição. Que absurdo que seria, né? Exatamente.